Estamos começando mais um podcast da Ultra Qualify e hoje a gente vai falar de educação. E meus convidados são amigos, né, e clientes também, que eu já queria conversar com vocês já há um tempo. Então, por favor, Miguel, se apresente. Eu sou Miguel, nascido assim, na minha infância, né, no Morro do Engenho e criado lá no Quitungo. Então, estou aqui hoje no podcast para falar um pouquinho da nossa história, das nossas origens, de como saímos lá da periferia, né, de Realengo e de Marechal, e tal lugar hoje onde nós ocupamos através da educação. Boa. É isso. Vai lá, Miguel. Eu sou o Júlio, né? Apesar da fala diferente, o pessoal sempre pergunta de onde eu sou do Rio mesmo, nasci em Realengo. Praticamente vivi a infância toda lá, início da juventude, adolescência e tal. Hoje sou professor de física, né? Me formei na UERJ, fiz o UERJ, entrei em 2008, me formei em 2012. Sou diretor do Império Educação, trabalho com esses caras já há 11 anos, que a gente vem mudando vida aí. Boa. Bem, eu sou Mesquita, né, oriundo de Marechal Hermes, criado em Marechal até basicamente meus 30 anos, quando eu casei, isso aí. Então fui criado lá em Marechal, meu pai pedreiro, minha mãe costureira. Fiz o meu pós-ensino médio, né, fiz o concurso para militar de carreira aeronáutica, concurso da EAR. Fiquei como militar por 16 anos na Força. Nesse meio tempo fiz faculdade de física no IFRJ, dava aula particular de matemática e de física então estou nesse ramo de educação há quase 20 anos e isso aí. Então, no meio dessa trajetória aí, também tive contato com esses dois rapazes aí e no meio disso daí fundamos o Império. E hoje somos nós três os diretores e fundadores do Império, um sistema de ensino, né? E a nossa vida é 100% pautada na educação. Isso aí. Mesquita comeu muita batata famosa de Marechal. Isso aí. Eu sou da época da pipoca com bacon, cara. Ai. É antigo. Nem tinha essa batata ainda. Não tinha batata. Eu sou pré-batata. Eu sou antes da batata. Legal. E, bom, a gente vai se aprofundar, né, sobre a Império, e é legal a apresentação de vocês, que vocês falam da origem de vocês, né? E é o que a gente vai falar aqui. A gente tive a oportunidade de participar de alguns processos com vocês, né, com a equipe comercial, de atendimento, e o quanto vocês são pautados a transformação de vidas, né? Porque a educação transformou a vida de vocês e isso reflete nos alunos de vocês. Aí eu queria entender um pouco melhor quando que foi que vocês se encontraram e decidiram abrir, né, a Império e o porquê da Império. Miguel é melhor na história, pode ir, Miguel, vai lá. A gente se encontrou, né? Foi em 2014, né? 2014, quando eu comecei a trabalhar na antiga empresa, que era o Progressão. Fui começar lá para dar aula de filosofia e sociologia. Era um tempo e meio cada. Aí estava na época no mestrado, vi ali como uma forma de complementar a renda, né? Para continuar a vida acadêmica. Aí fui e conheci o trabalho desse cara aqui, cara. Surreal. Fazia tudo. Vendia, limpava a empresa, fazia o financeiro, fazia tudo. A dedicação total. Eram pouquíssimos alunos, né, Júlio? Na época, não chegava nem a 300. Nem perto disso, nem né? perto disso. Então, a gente via todo o esforço dele. E fui, assim, tendo muito apreço pelo que ele fazia, sobretudo quando abriu uma turma da PM. E tinha um amigo meu lá do Quitungo que estava procurando um curso e confiava muito em mim para estudar comigo. E aí, só que o deslocamento, eu falei com ele, pô, tem como aí tu dar um desconto só da passagem, porque ele vai te deslocar, cara, ele faz questão de estar aqui, mas tem uma progressão lá da Vila da Penha, pô, aqui é Campo Grande, ele quer estudar comigo. Então, eu acho que é melhor aqui, o nosso ambiente aqui, eu acho que é mais propício para o desenvolvimento dele. Ele é teu amigo mesmo? Se é teu amigo, meu amigo, então dá a bolsa para ele de 100%. Aí, irmão. Aí virou história. Aí larguei mestrado, aí comecei a trabalhar com esse sujeito aí que, no primeiro momento, as pessoas veem ele muito fechado, aí tem aquela imagem, mas, cara, tu vê que é coração puro e vi ali realmente que ele estava voltado para realmente mudar a vida das pessoas, não estava preocupado com o dinheiro. Então, a partir dali, eu me envolvi no projeto. Aí, no ano seguinte, a gente vinha com a audácia de realmente fazer aquilo dar certo. Pegamos um negócio como se fosse nosso. Só que a gente precisava de mais um para ajudar a gente. E aí entra o Júlio na jogada. Eu ficava perturbando, né, Brasiasa?
Falava muito de mim. Muito. Ó, cara, esse cara é bom. Você que trouxe O Júlio já Miguel. tava na empresa como Eu cheguei em 2013, eu cheguei lá em 2013 e tinha uma trajetória bem similar à do Miguel, no sentido de que eu entrei na UERJ em 2008, né? Aí ele 2012, metade de 2012 já perto da minha formação, eu comecei a fazer o mestrado no Observatório Nacional. Estava naquele processo de entrada ali, muito voltado para a área acadêmica também, né? Até porque a formação de física te dá pouco espaço no mercado, a não ser para que você seja professor em si. Sim. Mas eu sempre tive muito essa ligação com a educação. Eu estudei no pré-vestibular comunitário e no ano seguinte eu já voltei para dar aula lá, sabe? Era uma maneira de devolver para a vida, uma coisa que a gente fala bastante, né? O que a educação deu. Então, nesse pré-vestibular eu consegui passar para a faculdade, voltei e comecei a dar aula lá. É até um fato curioso, depois a gente vai contar aqui, né? Que a gente passou pela vida um do outro antes de começar a trabalhar junto, sem se perceber. Isso é bem interessante isso, cara. Sem se perceber. E cheguei para trabalhar no Progressão em 2013 com a mesma ideia, complementar a renda, precisava ajudar em casa, etc. E aquilo ali encantou a gente me encantou de uma maneira muito ímpar, muito diferenciada, ao ponto de, tipo, o mestrado já não começar a fazer mais tanto sentido, eu me preocupar e me interessar muito mais por dar aula, por ver a galera mudar de vida, o cara ser aprovado em condições muito complicadas, porque a gente nem tá falando de Império ainda, a gente tá falando pré-Império, né, de uma outra empresa, mas ali a gente alinhou os ponteiros, né? A gente foi se conhecendo, foi se entendendo e entendendo principalmente que a gente tem o mesmo conceito de educação. Acho que isso... Os mesmos valores e propósitos, né? Exato. E o que é interessante, que sai do mundo acadêmico e vai pro prático, a gente tinha de concurso, e o Mesquita falava o tempo todo, é mudar a vida, cara. Eu, ia pra uma palestra e tinha 3, 4 pessoas no seminário. E aí, caramba, quando tu chega à sala de aula, nossa, já chegaram a ter 100, lotada, e você impactar, tu vê o cara... como estudante, passando por dificuldades, de não ter dinheiro para comprar um almoço. A gente viu muitos isso. E hoje o cara formado, tendo a condição dele, então tu vê assim, caramba, tem muito mais significado. O que eu aprendi, o que eu faço. Então é isso, né? O nosso encontro foi profissional, né? Foi num ambiente profissional. A minha versão do encontro, né? É uma versão que eu estava ali numa empresa como um dos sócios, e não gostava, não tinha os mesmos conceitos, né? Que os meus sócios tinham e que o grupo tinha também, sobre como lidar com esse negócio, né? Educação específica para concursos, né? E aí conheço o Miguel e Júlio vem através do Miguel, foi isso daí, e eu olhei assim, duas pessoas com perfil totalmente diferente. Até hoje. Mas eu falei, cara, eu preciso de um para uma base, o outro para outra base, entendeu? E vamos embora. E aí a gente se conheceu e as afinidades foram se encaixando até que veio a ideia do Império. Foi isso aí, a gente se conheceu assim. É um fator muito relevante que a gente fala, né? Não somos amigos que começamos a trabalhar juntos. Nós começamos a trabalhar juntos e a amizade foi forjada ali. E viramos amigos pessoais. Eu lembrei aqui agora o seguinte. Eu acho até o melhor caminho, na verdade. Cara, inverso. Eu lembrei o seguinte. Eu lembro bem que eu pensei em como conversar com cada um. Né, como você foi no Barril 8000 da Taquara. Tomando um gelo ali. Lá na praça. Assediando a gente, só aliciando. Eu não lembro onde foi, se foi no Russo. Não foi fazendo um Iron não com o Miguel? Não, na época ele não era disso não. 150 quilos. Isso também. Comendo X tudo. Provavelmente. Lá no Russo. E aí eu... foi no Russo. Acho que foi. Foi no Russo. Seduzi os dois, entendeu? Eu falei, cara, vocês querem ser da área de educação professores pro resto da vida? Né? Beleza, vão chegar, entre aspas, a um teto de X ali, média do mercado, professores. Ou vocês querem estar também do outro lado, né, na gestão, coordenação, criando, né, um perfil de serviço e, claro, financeiramente escalar. Isso aí, e aí os dois saíram do mestrado na mesma hora. Falei, roubei do mundo acadêmico os dois. Mas é o que eu falo, cara, o que mais me atraiu realmente não foi nem a perspectiva realmente da vida financeira. Foi realmente de estar num projeto em que você via a verdade. Entendeu? Tu via ali esse significado real da educação. Porque a gente trata, nosso ao redor, trabalha a educação como mercadoria. Tu vê um valor que não é monetário na atividade, né? Entendeu? Então, só de ter uma empresa com nossos conceitos entre nós, o que a gente definir ser feito, cara,
pra mim, isso foi algo, assim, cara, esses caras que eu quero trabalhar, esses caras eu quero estar fazendo um projeto de vida, entendeu? Então, isso pra mim foi muito significativo e tenho certeza que pra eles dois também. O próprio Mesquita, que ele sai de uma empresa, ele tinha capital pra abrir empresa sozinho, pô. Sim. E ele não, eu faço questão de abrir com vocês, eu não quero vocês como meus funcionários. Poderiam ser, pô. Ele não, eu quero vocês como meus parceiros, meus sócios, eu quero ver vocês progredindo, eu quero ver vocês crescendo junto comigo. Pô, cara, isso não tem... Cara, chega a arrepiar, isso não tem como você mensurar, precificar isso, botar dinheiro em relação a isso. Então, algo muito significativo. E nessa outra empresa você dava aula? Dava fazia também? tudo. Tudo, pô. Ah, eu fazia tudo, você tinha falado. No Progressão, eu fazia tudo. Eu dava aula, professor de matemática, de física, coordenação, direção, financeiro. Venda. Formatação de simulado, tudo isso metia a Formatava mão. simulado. Assim, ali eu aprendi a fazer tudo. Tanto que no Imperium, a gente, eu falo por mim, né? Eu consigo caminhar em qualquer setor, que eu sei tudo como funciona e como deve funcionar. E aí, por isso, pega os erros dos funcionários. Ele já vai certo. Não, isso é crucial. Eu lembro uma vez que a gente estava dando um treinamento lá pro seu comercial, aí eu falei, lá acabou minha fala, você falou assim, Renan, desculpa, deixa eu só ser um pouco mais didático. Aí você foi lá pro quadro. Foi, Você revisou os pontos, eu falei, pô, isso aí. Isso é mal de ser professor. É isso aí. E a gente tá falando também, vai falar um pouco de tecnologia, sobre vendas. Cara, a sala era do lado da direção dele, um drywall que separava, né? Era Eucatex, né? Separava e via ali o pessoal vendendo. Só que eu não vendia de acordo com o que tinha que ser vendido. Eu não sabia muito do concurso, eu não ficava muito preocupado com o próprio cliente. Aí o Mesquita tava trabalhando, fazendo as coisas e ficava ouvindo o cara vendendo. Aí chegava um momento que o Mesquita saía e entrava pra vender. E eu ficava ali sentado, porque não tinha sala dos professores, eu ficava ali sentado só observando. Eu falei, caramba, mano. O maluco faz tudo, cara. E tipo assim, tem uma coisa que ele faz aqui que é surreal, mas as pessoas não sabem transmitir, vender o que ele faz aqui dentro. É impressionante. Ele trazendo pessoas de fora e foi o que a gente, lá na frente, teve o achado, né? Caramba, temos que trazer pessoas que vivem isso aqui, que eles vão saber melhor comunicar o que é essa empresa, os valores dessa empresa. E aí, como é que foi pra vocês? Porque essa mudança, vocês saíram de uma posição de professor para gerir um negócio. Né? Tem muito mais responsabilidade que vocês não faziam a menor ideia. Né? Talvez o Mesquita já tivesse uma ideia onde estava metendo vocês, mas Sim. vocês eu imagino que não. Aí como é que foi sair de professor para ser empresário? Porque lá no Progressão, na empresa antiga, a gente chegou à coordenação, então você conseguia gerir esse meio pedagógico. Sim. Diálogo com o professor, planejamento, controle de conteúdo, isso aí era bem dentro da nossa área. E até as propostas pedagógicas. Sim, tudo relacionado matérias, a serem maior cargas. pedagógico, a gente conseguia projetos, dominar. Mas, de fato, empreender é uma coisa muito mais ampla. Aí você não tem só pedagógico, você tem financeiro, você tem comercial, você tem cobrança, você tem marketing. Nossa, cara. além da... Cara, é Tem doideira. que fazer tudo se comunicar, tudo se Isso encaixar. é muito E além difícil. do Até hoje. peso entre aspas, né? Da responsabilidade, porque se você está numa empresa sem ser o sócio, sem ser um dono, o parceiro, colaborador, não deu certo ali, você não está no mercado de trabalho. É. Quando você é empresário, não. Exatamente. A tua única opção é aquilo dar certo. Dar risco- certo. o Você não risco tem é- outra o risco é opção. outro, Não tem. Até porque não tem mesmo, assim, tu vai voltar pro mercado como? Não tem como. Ainda mais vocês que estão há 11 anos juntos, como é que volta pro mercado com um posicionamento totalmente diferente, né? Cabeça totalmente diferente. Você vai entrar no mercado e querer mudar tudo lá dentro também. É possível. Mas, cara, isso é um desafio, Renan, até hoje, muito grande. Porque a nossa formação é de sala de aula, de professor. Ninguém fez gestão, ninguém fez marketing. Então a gente vai aprendendo muita coisa com o dia a dia, com a experiência, às vezes batendo cabeça mesmo. Até que a gente aprendeu que o que a gente não domina, consultoria. A gente abriu muito essa mentalidade nossa, né? Chegou o momento que a gente precisou de uma consultoria financeira, período pós-pandemia ali, que foi complexo para todo mundo, para a gente não foi diferente. Precisamos da consultoria comercial, porque, cara, a gente vende porque a gente conhece o negócio, mas e as técnicas de venda? E o CRM? E o contato com o lead? Os recursos, as tecnologias, né? O aprimoramento da equipe. A gente não tinha condição de fazer isso. Então a gente foi buscando mesmo, foi buscando
todo tipo de orientação que nós podíamos para somar a nossa gestão. E hoje a gente trabalha muito assim, o marketing é externo, né? A tecnologia é externa contigo, por exemplo. Tivemos a consultoria da Zena para ajudar a gente a construir um mecanismo de gestão. O tráfego pago. O tráfego pago é externo, ou seja, aquilo que a gente não domina a fundo, delega. Além da gente também ter aumentado a equipe em todos os setores, e também com mais líderes, né? Antigamente éramos somente nós 3 os líderes, né, de tudo. Hoje não, hoje nós temos uns 5, 6 líderes para gente ali, para cada setor, né? Isso teve a ver com o crescimento da empresa, né? A definição dos setores ajuda muito. Todos eles têm que se comunicar. Né? Que a gente exatamente. Fala, é uma coisa que o Império ele é setorizado. Que é inclusive um diferencial dos preparatórios ao redor. Dificilmente você vê uma empresa de preparatório bem definida como é. Você tem uma coordenação, você tem uma gerência ali, você tem um comercial com uma gerência. Era muito comum, até na época da empresa antiga, do Progressão mesmo, o cara que imprimia o material era ele que vendia também, entende? Era ele que recebia ali informações de coordenação, E você perde que muito mais recebia produtividade, caixa, né? recebia dinheiro, exatamente. A gente já teve um financeiro com apenas um colaborador. Hoje são 5 colaboradores. 5 colaboradores. No financeiro. Hoje nós temos o contas a pagar, a receber, temos a cobrança, temos um assistente do financeiro só por o departamento pessoal, Exato. demandas mais simples, entendeu? Então, o próprio financeiro é um exemplo muito, muito real e muito recente de como a gente hoje trabalha com a empresa bem divididinha ali, com os seus setores bem definidos. Essas evoluções dos setores, né? E é muito interessante que a gente não vê os recursos humanos como um gasto. A gente vê ele como um investimento muito válido. Capital intelectual, né? Muito. Então a gente dá muita importância para quem está do nosso lado. Valoriza bastante. Porque só assim a gente consegue realmente crescer. Legal. Temos uma equipe de umas 30 pessoas, até mais, se você pensar nas 2 unidades ali. E aí, se você botar os professores, São mais 100 70, pessoas. ou seja, 100 pessoas. Caramba, É muito grande. Legal. Eu acho que o perfil do empresário é muito isso, né? Vocês não precisam, não tem que saber tudo, porque é impossível. Mas uma coisa até, nessa nossa retomada do trabalho, eu converso mais com o Mesquita, né? Aí eu até falei com o Mesquita, poxa, eu acho legal que vocês estão procurando a gente de novo. Vocês entendem que, não entendem ali o que a gente entende do comercial, do marketing, vocês sabem que é importante. Então vocês estão sempre procurando novas iniciativas. A gente já teve iniciativas que não foram bem sucedidas, só que vocês entendem que aquilo funciona, que tem que acertar um jeito. Então vocês internalizam uma parte, aí passa por consultoria, vocês estão sempre buscando como resolver esses problemas. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque senão você fica travado esperando que, imagina, a curva de aprendizado de vocês para a área de tecnologia ou uma área que vocês não conhecem, né? Bem mais interessante chamar alguém que já passou por isso, mesmo que não funcione, mas na segunda de repente funciona ou na terceira funciona, e aí você não tem mais esse problema, né? Então acho isso fundamental. É perfeito, é buscar extrair o que tem de melhor que a gente não consegue oferecer naquele momento mesmo, né? O objetivo é esse. Assim, o crescimento é muito mais rápido, a evolução é muito mais rápida. Eu sempre percebi a pegada do comercial de vocês muito forte, né? Sempre preocupado ali entender a dinâmica do comercial, a entender sobre taxa de conversão, para saber se as pessoas estão comunicando da maneira correta, né? Quando vocês passam ali pela recepção, né? O Mesquita fica sempre muito atento ali ao que as pessoas estão falando. Sim. Eu queria ouvir de vocês, como que vocês visualizam ali aquele time comercial, eles ali não só recepcionando as oportunidades, mas ainda mais agora que a maior parte dos contatos é pelo WhatsApp, né? Quase não tem ligação hoje. Como que vocês veem a importância disso no setor de vocês? Vamos lá. Você está falando sobre a conversação do nosso vendedor com o cliente. A pegada do vendedor de vocês de ser realmente de vendas. Porque o que eu percebo no setor de vocês é que outras empresas, eles não são vendedores, eles estão ali para fazer atendimento. Né? O empresário não se preocupa. Não se preocupa em ter ali uma pegada de vendas. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Acho que vai dar certo. Quando você fala, por exemplo, de uma rede de escolas grande, tá? Uma rede grande de escolas, bem conhecida. A venda, ela não acontece no setor comercial fisicamente na escola. Lá tem uma secretaria, entendeu? Então, quando você vai buscar, né, uma escola, você vai pensar, eu quero que meu filho estude na escola X. Você já tem a intenção, né? A intenção dele. Curso preparatório, que hoje é o nosso ramo, né?
muita concorrência. Em qualquer bairro você vai encontrar isso. Então ali você precisa que o vendedor mostre para o lead, para quem pode ser nosso cliente, mostrar para ele o que a gente faz, só que não... Porque o que a gente faz em relação ao serviço técnico é igual o que outro faz. Só que nós temos vários diferenciais. E aí, como esse vendedor vai mostrar o nosso diferencial sobre como nós conceituamos o que é educação, que não é venda, não é simples, entende? Por isso é muito difícil, tem sido muito difícil a gente criar uma equipe sólida para o comercial que consiga vender, entre aspas, o nosso serviço como ele realmente é. Porque o Imperium tem, de fato, essa diferença de ser uma empresa muito humana e humanizada, claro, sabe? O nosso conceito de educação não é comercial. Olha que, né, meio que paradoxo, né? Você tem uma empresa, claro, visa lucro, né? E o nosso principal objetivo não é dinheiro, sabe? Ali estamos para modificar a vida do indivíduo, fazendo com que ele antes reconceitue o que educação pode fazer na vida dele, né? E a gente tem hoje, claro, a maioria dos jovens, eles são imediatistas, né? Porque acredito, não sou um expert nisso não, mas que a tecnologia, né, vem trazendo as gerações, né, mais contribui, novas, né, para que contribui para essa ansiedade. Eu quero um negócio para amanhã, porque, né, não vou naquele papo de velho aqui não, porque na minha época não, mas o fato eu sou da época que a gente mandava telegrama, pô, que tinha correios ali ativo para você. E hoje não, hoje você pega o telefone e eu falo com qualquer pessoa agora, sabe? É bem diferente. Então, esse imediatismo... E se a pessoa não responder, tu fica chateado. Fica chateado. acha que significa alguma coisa, né? Dificulta muito a apresentação real do processo de aprovação, sabe? E a gente foca muito mais no processo do que na aprovação, né? Porque é durante o processo de preparação que nós temos a oportunidade de reconceituar no indivíduo o que a educação é capaz de fazer. E aí eu vou falar uma coisa enquanto tu está falando, porque a gente não está falando que a nossa maior preocupação é a aprovação, mas o processo. E dentro desse processo entra o indivíduo. A aprovação é uma consequência, né? Mas o processo é para todos. O processo é para todos. O que faz a diferença do cara chegar ou não? Eu queria entrar a nisso transformação aí. do indivíduo. É o que ele está falando. A gente pega esse processo para a transformação da identidade daquele indivíduo, trazendo para ele novos valores, novas perspectivas sobre a educação. Para a gente, a educação ela não é um meio para atingir um fim. Ela é o próprio fim. Isso pode cobrar da gente. Aluno, eu falo isso para o aluno o tempo todo. Cobre para a gente uma educação de qualidade. O nosso compromisso com você é isso. Eu não tenho um compromisso com você da aprovação. Ela é uma consequência disso. Então, isso é muito importante para os alunos, para todos nós que estamos dando aquele processo, para valorizar o dia a dia, aquela entrega de chegar no horário, de assistir às aulas. E aí, como é que você, só para terminar a tua pergunta, como é que você coloca uma pessoa da equipe de vendas, ou uma equipe, né, todo o time comercial, para explicar, transparecer, vender, no momento que a gente está ali, e isso é ruim, né? A maioria das pessoas não valorizam a educação como deveriam valorizar, e o que eles querem, tanto o pai como o aluno, eles querem um resultado imediato, e sem dar o devido valor e importância à educação, à reconceituação sobre a educação. Sim. Então, não é fácil, né? É muito importante e não é fácil a gente encontrar colaboradores para o time de vendas, para o comercial, em qualquer nível que eles atuem ali, que de fato consigam exercer exatamente o que a gente conceitua. Não é fácil não, é bem difícil. Mas a gente tem brigado, se esforçado bastante para que a gente consiga um time que tenha esse perfil, que consiga. Isso é uma construção, né? Vocês sempre vão ter esse problema, né, com pessoas em lugares diferentes, aí você corrige, aí você cresce o time, aí você tem esse problema de novo. O que ajuda a gente nesse processo é a cultura.
Né? Isso, vocês têm isso muito forte. Eu não sei se é só a percepção minha, mas eu vejo a cultura em todos vocês, mas o Miguel ele tem isso muito latente. É o que exala mais, né? Eu lembro quando a gente estava fazendo aquele treinamento comercial, aí a última fala foi do Miguel. E o Miguel chamou a atenção de todo mundo, mas falou puramente de educação, né? O quanto isso muda realmente a vida das pessoas, mudou a de vocês. E colocar cultura dentro da empresa e manter a cultura da empresa é muito difícil. Muito. Né? As empresas passam a prestar atenção nisso depois que já estão grandes e é mais difícil ainda. Como que vocês lidam com a cultura dentro da empresa? Hoje o Mesquita, quando as pessoas entram com a gente, né, já para os primeiros funcionários, ele já faz esse processo de imersão. Isso faz parte das consultorias que fizemos, Uma né, coisa que aprendemos de gestão da empresa. E aí a gente incluiu agora no processo de quando chega uma nova pessoa, né, a admissão, algo chamado integração, né? E aí a pessoa chega primeiro dia, vai para a parte de exames médicos, admissional, algo bancário, e aí conhece a empresa, esse aqui é o setor X, setor Y, essa é a fulana, ciclana, e na sequência tem um contato comigo de mais ou menos 1 hora, em que eu apresento a história da empresa, tá? Um pouco dos sócios, claro, apresento, além da história, né, um pouco das etapas de cada ano, né, o que nós vivemos ali para chegarmos até o dia de hoje, tá? Aí, claro, conceituamos o nosso negócio, tá? Ali a gente passa valores para eles, a nossa missão, tá? Visão do negócio também. Então, há esse momento inicial em que eles têm um contato comigo falando, que poderia ser o Miguel, o Júlio, sobre o que é a cultura e como é a cultura para a gente. Sabe? E claro, na sequência, o nosso dia a dia ali, eles percebem na prática o que a gente falou vai acontecendo todos os dias. Cada hora você observa isso aqui, aquela cultura X, aquele valor Y. Né? Então a gente hoje busca de maneira muito forte no comecinho mesmo. Primeiro contato. Primeiro com a contato. cultura. Eles não vão ter contato com a função, tecnicamente, antes de passar por mim. A gente vou te bate falar, com eles o o propósito, grande- sobretudo os valores e a crença. E a maior crença que a gente tem lá dentro é que tudo é possível. Não é. E um grande desafio é você manter essa cultura viva, né? Porque isso aí. vão chegando novas pessoas e por mais que eles passem por esse processo, ainda mais agora com 2 unidades, que a gente não consegue mais dar tanta atenção como estávamos, Renan, porque não dá para estar em Campo Grande e Madureira ao mesmo tempo, o tempo todo, porque antes era assim, a gente tinha uma única unidade, a gente estava em sala de aula o tempo todo com a equipe menor, então o contato conosco ele era muito mais próximo. Então o cara acaba vivendo isso, como você falou, o Miguel exala essa cultura do Império, a gente tem isso, então o cara tá do teu lado do dia a dia, naturalmente ele interioriza isso. São quase Agora, 100 pessoas, vocês não conseguem estar próximo de todas de essas todo pessoas. mundo. E aí imagina nas 2 unidades, né? Então essa é uma briga nossa, assim, é um desafio grande. Recentemente fizemos uma reunião de cultura, né? sim. Porque já botamos na cabeça que semestralmente, pelo menos, a gente tem que estar implementando isso. Tem que chamar a galera, mostrar o que mudou, mostrar as novas ideias, né? Para manter isso. E não é só para o colaborador, tem para os alunos também. Imagina chegar lá, 800 alunos a gente tem em Campo Grande hoje, em média. Digamos que 300 são alunos antigos, já conhecem a gente há um tempo, mas são 500 pessoas novas chegando e assim, cada um com o seu perfil e não pode mudar esse ambiente favorável, não pode mudar esse ambiente feliz, que é o Império, que o cara tem que entender que o processo é o foco e não a aprovação. Cara, é sempre um desafio muito grande. O professor tem que estar falando a mesma língua, o colaborador tem que estar falando a mesma língua. Antes nós estávamos muito em sala. Então, era natural o aluno também, o Miguel funciona dessa maneira, essa é a cultura do Império, essa é a cara do Império, pro Mesquita e comigo. Hoje a gente está muito mais na gestão. Então, assim, Eu lembro que o Mesquita estava saindo das aulas e vocês já saíram também? Então, eu já saí bastante Você também, já estou aqui com uma carga horária bem reduzida e o Miguel ainda está um pouco mais dentro, mas também não é tanto mais, né? Até porque a quantidade de turma já não Pois tem é. como, não tem como. E replicar essa cultura depende que o professor entenda ela, acredite nela e comece a replicar isso. Por exemplo, Madureira, porque é o nosso grande desafio hoje, tem que ter gente. Exato. Tem que ter gente em sala de Requer aula. mais a nossa presença. Então a gente tem que estar ali porque é um novo público, né? Uma nova área. Então eles têm que conhecer a gente. Porque a gente bota outro professor, beleza, professores nossos são excelentes. Mas a nossa relação com os alunos é o grande diferencial.
eles representam o império, assim como a gente? Ainda não, né? É diferente. Eu acho até que essa liderança que você disse que aumentou, né, Mesquita, a liderança, o papel da liderança é esse, né? Assim, vocês não vão conseguir atingir os 100 colaboradores, mas os 6 líderes, eles têm que pegar essa cultura. Enquanto eles falavam, eu pensava nisso. Tem que ser um propagador, né? O que a Ele gente tem que ser hoje propagador. tem que pensar que a gente, de fato, consiga capacitar líderes, né, com a nossa cultura e que eles consigam ir espalhando, né? É isso aí. Cada um Vai disseminando. com o seu grupo, com o seu nicho. A gente passou por isso recentemente na empresa, a gente setorizou a empresa, aí você cria um caos, né? Porque antes você se comunica com todo mundo, aí você setorizou, eles têm que se comunicar e você já perdeu ali o fio, né? E aí a gente criou uma liderança para algumas têm informação, para que elas se comuniquem com, né, o colaborador final e reportem para a gente. Então, o nosso papel ali em disseminar a cultura é com a liderança, né? Porque a gente tem poucos pontos de contato com todos os colaboradores, mas com a liderança não. A liderança é quase que diário, né? Tem aquele conceito também, não sei se vocês já viram, que quando você lidera no máximo 5 a 6 pessoas, quando tem mais do que isso, você já se perde ali. Então, o conceito de você crescer, né, a sua operação é você ter um líder para 6 pessoas, um outro líder para 6 pessoas. E vai abrindo. Né? Isso aí, Aí, dependendo do nicho, né, você abre um pouco mais, mas você precisa ter camadas de liderança. É por isso que tem coordenador, supervisor, diretor. É para que você faz uma pirâmide, né? Como se fosse uma teia. Só que a comunicação muda completamente. Já não funciona do telefone jeito sem fio, quase, né? Telefone sem fio. A vantagem é que se a turma tiver imersa à cultura, pode surgir dali a evolução da cultura até. Sim. Verdade. Mas como pode também alguém fazer destoar, e tem que ter esse cuidado. Mas é legal, né? Eu percebo muito isso nas empresas. Quando dá chances para os próprios colaboradores, eles criarem algo até interessante, né? Que contribui ali com os sócios, né? Eu vejo assim, por exemplo, professores nossos trazendo isso. O Rafael, por exemplo, ele colocou para os alunos que passaram para a medicina escreverem uma carta para os alunos. Legal. Bacana. Pô, isso aí é surreal. Tipo, uma iniciativa dele. Sim. De ele entender tipo, a cultura dos caras aqui, de motivar os alunos, de mostrar para eles que de uma história de superação. Quem passou por esse processo, para deixar o recado. Pô, no momento de você pensar em desistir, fraquejar, pô, olha aqui, fulano, olha a carta que tá escrito. Pô, ela chegou, eu também posso chegar. Isso é muito bacana. É o cara que vai além ali. Né? Que vai além. Lá na empresa, a turma lá de marketing não gosta que eu falo muito isso, mas eu lido hoje muito mais com pessoas do que com tecnologia, com IA, né? A IA está funcionando, a IA o time cria, roda, funciona. Dá um trabalho para criar, vocês sabem muito bem, mas depois... Arquitetura brava. Os testes, os cenários, mas depois fica tudo bem. Pessoas completamente diferente, né? Então, hoje a gente eu dedico muito mais tempo, a minha manhã inteira só para falar com o time, né? Direcionamento, ajudar ali no que for preciso, falar com toda a liderança. Então, para a gente fazer toda essa máquina funcionar, né? Mesmo que seja uma empresa de tecnologia, né? Da porta para dentro, a gente está falando puramente de pessoas, são né? as pessoas que impactam mesmo. Tem para onde ir. Por isso que a gestão de ambiente ela é fundamental. Quando você perde o ambiente, já era. Tem pessoas que vão fazer o trabalho, né? No final das contas ali, você cria a IA, mas as pessoas que criaram isso, que desenvolveram, que tiveram a ideia, o cara tem que estar num bom momento, e nem todo dia o cara está num bom momento. Você precisa saber liderar isso, gerenciar isso. A IA é ótima para fazer trabalhos repetitivos, né? Lógico que ela ajuda em vários outros aspectos, mas a principal função dela, de substituir a gente, é nos trabalhos que a gente não quer fazer. Perfeito. Né? Repetitivo. E como é que está sendo educar agora que os alunos têm acesso a ChatGPT? Porque quando eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, que ChatGPT tem acho que 2 anos, né? Pouco tempo. Eu não peguei nada disso, né? Como é que é hoje com os alunos? Mudou? Vocês perceberam? Cara, isso para mim é interessante porque como o nosso nicho é preparação para o concurso, o cara até pode usar as tecnologias a favor, para estudar, entendeu? Mas ele não consegue mais usar para burlar o sistema, né? Diferentemente de quando ele está na escola, que ele precisa passar de ano, vai fazer um trabalho, vai entregar uma monografia na faculdade, vai usar o ChatGPT para fazer esse trabalho dele. Para o concurso,
ele não tem opção. E talvez, por ter pensado muito assim o ensino médio todo, hoje ele precisa de um curso preparatório. Porque afinal de contas ele tem que se preparar para Pra prova. E na prova ele não tem nada, né? Mas será que Celular, nem para nada disso. beneficiar? Você tem relatos de alguns que usam para estudar, não para burlar? Vocês Não, percebem tem. isso? Não, com certeza. A gente fala bastante disso. Como a Mesquita falou, a gente é da época... eu não. Da época do telegrama. Entendeu? Beleza. Telegrama. Eu já peguei a internet. Mas, cara, isso na mão desses caras é uma arma, pô. Imagina que hoje o cara tem acesso a uma quantidade de videoaulas que você não tinha como fazer isso. Tu comprava um livro para poder estudar em casa, você comprava um CD na banca de jornal com uma aula qualquer. Hoje não. Hoje na internet o cara não gostou da explicação do Miguel, ele pega um outro professor que vai falar sobre o mesmo assunto e não gostou, não achou que tá bom, ele vai de novo. Então, assim, seja a tecnologia do chat GPT, o YouTube, desde que ele consiga fazer um bom filtro do que ele tá recebendo, cara, isso ajuda muito a preparação também dele. ajuda muito. Por exemplo, se você quiser fazer um resumo do teu conteúdo, fazer mapa mental, o ChatGPT te ajuda. Você quer fazer uma questão inédita das características da UERJ, ele te ajuda. Então é uma ferramenta muito válida, sim. Cria muito conteúdo bom. Muito bom mesmo, cara. Eu tava fazendo essas experimentações para o pessoal do estado, né? Para não burlarem. Aí eu falei, caramba, eu vou fazer aqui questões do perfil da UERJ, pegando esse conteúdo aqui. Aí eu coloco o conteúdo e ele vai elaborando. Aí não vai sair perfeito. Ele sai ali como se fosse um rascunho. Mas ele já contribui, ele te ajuda. Contribui ali, muito, né? por exemplo. Dá um exemplo. Eu pego a reportagem agora que eu estava mostrando para o Júlio sobre as tarifas que os Estados Unidos estão colocando agora sobre a Índia, por comercializar com a Rússia. Então eu pego aquela matéria ali, coloco no ChatGPT para fazer uma questão do perfil da prova da UERJ. Isso aí. Porque a UERJ trabalha assim, ela vai pegando uma reportagem e vai trabalhando em cima, aí dá o comando, dá tudo certinho. E aí eu vou fazendo as adequações, botando no perfil da prova. Mas é uma questão inédita, que o ChatGPT fez ali para mim 70%, 80%. Fez um esqueleto, né? Tu só arremata. Vai arrematando, entendeu? Isso, é muito isso bom é mesmo. bem útil mesmo. Muito útil. Legal. Tem uma plataforma, não sei se vocês conhecem, é do Google, chamada Notebook LLM. Não Já conheço. ouviram falar? Pois procura, gratuita, você coloca um vídeo do YouTube, coloca o que for, ela cria um plano de estudo sobre aquilo. E você começa, ela faz um resumo, aí ela cria um mapa mental, por isso que eu lembrei disso, cria um mapa mental e você começa a discutir sobre aquele assunto com a própria IA. Fantástico. Cara, você pega um termo, tem um termo novo de marketing, qualquer coisa, pega um vídeo de qualquer idioma, pega o vídeo do YouTube, pega o link, coloca lá um podcast de 1 minuto e meio, de 1h30, de 2 horas, e você vai estudar com a IA naquele assunto. É fantástico. Pode pegar mais de um vídeo. Então, para um planejamento de aula, para uma apresentação, para você se aprofundar, o nível de aprofundamento é bem legal. Então, você ganha muito tempo, porque antes você teria que abrir vários livros, PDFs... pesquisar e etc. E o importante, cara, que eu percebi nisso é você ter um conhecimento prévio do que você está trabalhando. Se você Isso é essencial, porque ela você erra. pegar de forma desconhecida, não, vou pegar aqui de física. Pô, o professor de física não mandou nenhum conteúdo. Vai se perder. Não vai. Você não tem condição de avaliar se aquilo está correto, se não está, se é exatamente o que você precisa. Então tem que ter um conhecimento quando prévio. você tem um Isso é conhecimento, verdade. domina e utiliza a ferramenta para você, cara, tu trabalha, ganha muito tempo e ganha muita qualidade É mesmo. usar a teu favor mesmo. É. A gente aumenta a produtividade, né? Porque dá para usar de várias formas, né? Desde burlar um sistema de ensino ou realmente aprender. E tem que ter esse cuidado, né? Porque a IA, ela erra, né? Ela é treinada com informações da internet e nem tudo que está na internet é verdade. Sim. Legal. E voltando um pouco para falar sobre a gestão do negócio de vocês, eu queria entender, porque assim, vocês começaram do zero, né? A Império. Quais foram os principais desafios do ponto de vista de gestão até vocês construírem essa primeira unidade e depois ir para a segunda? Porque o prédio que eu visitei era enorme. Vocês falaram que quase 1.000 alunos que tem hoje. Quais foram os maiores desafios de lá para cá? Bem, deixa eu tentar lembrar aqui. Porque Escolher alguns, né? Foram alguns desafios, né? Mas eu acredito que, né, como todo mundo viveu, a pandemia, claro, mas sendo mais específico, porque a pandemia é algo comum para muita gente, né, foi o pós-pandemia, na situação econômica, né, porque o nosso nicho, né, foi diretamente afetado, né, a classe com condições econômicas menor, né, e ali o pai, a mãe, a família tinha que decidir: eu vou no mercado, comprar mercado, né, eu vou, né, fazer o meu básico necessário. E o curso preparatório, por muitas vezes, né, não é ali para ele, né, não pode.
Então tivemos ali uma baixa gigante de receita, claro, de alunos. Então, o que a gente teve de desafio grande foi esse pós-pandemia. E que já eram grandes, né? A gente, em 2020, a gente ia passar de 1.000 alunos, se não fosse a pandemia, né? Porque nós começamos em 2019 com quantos alunos? Nosso primeiro ano letivo, 700 alunos. alunos. Quase 800. O primeiro ano letivo do Império, porque a gente já tinha um nome ali na região, né? Foi bem impactante. E aí, no ano seguinte, a gente ia passar de 1.000 alunos, a pandemia veio, deu aquela derrubada ali, ficamos em 2021 e 2022 basicamente com 500 e poucos alunos, né? Isso. E então, esse momento lá em 22 foi um grande desafio a gente conseguir fechar o ano de 22. E nesse momento entra ali, pela necessidade, pela dor de barriga, né, o conceito de consultoria para a gente. Né? Aí ali a gente começa nas consultorias para nos ajudar nas áreas que a gente não dominava, né, para dar soluções. Então, um grande desafio, né, acho que a pergunta é essa, foi o pós-pandemia, é um grande desafio. Assim, eu vou numa linha até mais definitiva disso. O maior desafio que o Império sentiu real foi se profissionalizar. Isso. Boa. É essa a ideia, Perfeito, porque quando mais veio a completa. pandemia, ela exigiu da gente ser profissionais, não na parte pedagógica, porque nosso trabalho em sala de aula, com os projetos, ele sempre foi muito reconhecido. Só que a empresa é muito mais do que isso, né? Precisa de eficiência, né? Perfeito. E a partir daí começamos pelo que já gritou pra gente se a empresa ia fechar ou não, que é o financeiro. A partir daí, nós pegamos outras áreas e começamos a profissionalizar. Aí partimos pro marketing, financeiro. A primeira consultoria de vocês, então, foi a financeira, com a Zena, né? Com a Zena, com o Legal. Patrick. Pode botar aí, @Zena. Zena, isso aí. Quis repetir só por isso. Exatamente. Pra falar delas. Legal, grandes parceiras. Essa profissionalização aí que é o maior desafio nosso hoje, né? E continua, e eu acho que isso vai ser constante. Isso Vai ser nunca constante. Nunca vai parar. Porque vocês vão mudar de tamanho, vocês vão ter desafios A diferentes. gente vai desenvolvendo novos setores, a realidade vai mudando, que muda muito rápido hoje, então você precisa de uma equipe com perfil diferente. Então, assim, o tempo todo... Comercial, por exemplo, nesses últimos meses, né? Nesse ano, né? A gente pega todo o primeiro semestre, né? Foi o maior desafio nosso, pô. Porque a gente ficou na dúvida, caramba, vamos vir para o mesmo aspecto que teve com a Zena, de trazer uma consultoria, e aí vai acertando ali, ou coloca um gerente comercial com uma experiência, com o renome que a gente possa pagá-lo, entendeu? Então a gente ficou na dúvida. Então no primeiro momento a gente partiu porque estava dando certo, que era consultoria. Mas viu que internamente precisava de formações, de muito lidar dinâmico, com processos. Né? Todo dia, toda entendeu? hora. Precisa ter alguém ali. Então a gente não tinha uma pessoa capacitada para exigir dos nossos funcionários a ação que tinha que ter. De preencher os dados, de deixar o CRM ali completo. E a partir daí ter análise para ter estratégia. Chegou um momento que eu e o Júlio, na reunião com os caras, falou, pô, meu irmão, os dados estão todos aqui. Furados. A gente chegou a pegar uma consultoria que realmente era isso. Como a equipe não conseguia fazer o processo como deveria, os dados chegavam furados. Isso. Então a gente às vezes estava perdendo um tempo, que não tem outra palavra, ficava ali 2, 3, 4 horas discutindo aqueles números e os números não eram reais. Cara, isso aí... Estabelecendo metas, estratégias que não condiziam com a realidade, entendeu? Tem que metrificar para que você possa gerenciar isso daí, né? Hoje no tráfego pago a gente é muito cobrado disso, nosso parceiro, que é o Sérgio lá, ele fala, cara, se não tiver esses números, a gente não qualifica o lead da forma correta, a gente não ataca o nicho certo, se tu não metrifica, tu não gerencia. E aí vai dando tiros no escuro. Isso é investir capital e perder. Isso. E você perde a equipe, pô. Porque você coloca uma meta para eles, você tá numa perspectiva de determinados números, isso aí. E que acaba se tornando algo para eles que é intangível, mas na perspectiva da análise daqueles números que tinha... Fazia sentido. E aí falou assim, caramba, e agora? É realidade, perdeu a mão. Então a gente começou, opa, calma aí. E a gente fez a intervenção no momento que você está no barco, no meio do Oceano Atlântico, navegando. Falou assim, caramba, e agora? Se eu não tomar as rédeas disso aqui, não tomar o timão para mim, eu não vou chegar onde tem que chegar. E aí no meio não foi. No meio do processo, não. Temos que romper com essa direção aqui, agradecemos a consultoria, mas não estava sendo válido pelo... A gente não ser profissional no próprio comercial. Não ter ali um controle do que estava sendo feito. Aí, a partir daí... Aí ratificou que a gente precisava de alguém no dia a dia ali, olhando esses processos, supervisionando os processos. E com qualidade. Com certeza. Porque não adianta você botar qualquer pessoa, um vendedor que está se destacando, que tem um pouco ali de compromisso, que é um pouco mais responsável. Já assim, não. Tem que ser alguém com liderança. E agora, posso falar no começo dessa etapa nossa de se profissionalizar.
a gente criou a partir desse ano agora, né? Desde agora, de 25, uma gerência de processos. Isso é Para bacana. que a gente consiga internamente, o tempo todo, se analisar. Então tem uma pessoa responsável só para gerenciar processos, ela observa o que está acontecendo, a gente vê junto, analisa e busca soluções melhores, claro, para aquele processo ali daquele setor. Isso vai ser algo rotineiro. Então, nós temos ali hoje uma pessoa que olha a qualidade dos processos. Isso é muito interessante, porque muita gente muitos empresários não olham para isso, né? E quando, às vezes, né, o próprio empresário ele cria o processo, o gerente cria o processo, ele vai revisitar esse processo depois de 6 meses a 1 ano, e já mudou tudo, ninguém está mais seguindo. E como é que está sendo a experiência de vocês com essa pessoa no processo? É recente? Você já Então, é que a gente estava falando aqui antes sobre cultura, né? Essa pessoa que está com a gente no processo, ela começou a trabalhar conosco numa função, acho que de assistente... Sim, de coordenação. De coordenação. Trabalhou conosco, então pegou o início do Império, né? Que a gente batia muita cabeça lá, mas fazia sempre um bom trabalho para o aluno. E ela foi para uma outra empresa, mas não se adaptou à cultura da empresa, né? Que ela estava. E aí conversou conosco para que ela pudesse retomar para o Império, né? E ela retoma ali depois de 1 ano, né, se eu não me engano. Isso. E o Império já estava, graças a Deus, com passos à frente. Quando a gente fala cultura, nesse sentido dessa funcionária, foi o que aconteceu quando a gente foi abraçar o projeto junto com o Mesquita, o propósito, o sentido, o significado de estar ali. Entendeu? De você, caramba, aqui eu sou impacto tanto, aqui sou tão decisivo. Foi o que ela se questionou. A empresa era muito boa, o nome lá em cima, mas ela falou assim, caramba, aqui eu sou só mais uma peça, entendeu? E então ela eu preciso E ela falou pra gente depois, né, quando ela voltou agora, no começo do ano, ela falou, gente, vocês não sabiam, mas eu saí daqui para ganhar menos. Ela saiu da gente do Império, para essa empresa, para ganhar menos. Depois ela começou a ganhar mais. Então ela, né, apostou ali. Mas ela percebeu que mesmo ganhando mais, ela não estava feliz ali. Então ela conversou conosco, retornou para o Império. A gente pensa, poxa, beleza. Ou seja, a posição dela não existe mais para ela, né? Já tinha uma pessoa ocupando a posição dela. E a gente lembrou, como ela conhece muito bem o Império, conhece muito bem a gente, né? Ela conhece tão bem, eu lembro que ela falou assim um dia para alguém que ela auxiliava ali, que era o supervisor comercial. Ela falou assim, fulano, para você lidar bem no dia a dia com o Mesquita, né, na rotina profissional, tu tem que estar um passo à frente dele. Ela falava isso. Senão você vai se aborrecer. Então, assim, essa pessoa, ela conhece muito da empresa, muito da gente, entendeu? Ela conhece muito a nossa cultura. Então, foi assim que a gente definiu. Ela é a melhor pessoa para os processos. Muito detalhista, muito organizada, muito metódica, muito profissional, entendeu? Ela não mistura nada. Humana. É isso. E como que vocês disseminam esse processo, né? Porque tem a etapa de você desenvolver o processo, a pessoa entender sobre o processo e ter que passar para a turma agora. Como é que vocês fazem? Tem alguma rotina? Então, essa parte de processo é algo novo pra gente. E é um setor que a gente está desenvolvendo agora, né? Qual foi a frase que eu soltei? Estamos ali batendo as cabeças. O processo... O Miguel é uma pessoa impressionante, assim, né? Com as coisas. Foi essa semana, a gente está... A gente vai levar uma galera para a AMAN, né? Que é a Academia Militar de Agulhas Negras ali, em Resende, né? Então, mas aí beleza, você tem que arrumar um ônibus, você tem que avisar a galera, isso tem um custo. E a visita estava agendada para daqui a 10 dias, mas Miguel, a gente ainda não viu toda essa parte, toda essa gestão. Temos que ver esses processos todos aí. Ele, realmente, os processos é que atrasam tudo. Não, Miguel, os processos... Ele falou isso pra mim. Falei, não, os processos viabilizam que você faça a ideia. Não é assim, tipo, vamos agora. Eu sou o cara da ideia, entendeu? Do criativo. E a gente aqui pra fazer acontecer. Ele pode atrasar a tomada de decisão, porque tá no processo que você tem que seguir ali. Assim, se você quer uma resposta rápida, assim, como é algo novo pra gente, o que acontece? A gente hoje está fazendo o quê? Claro, tudo já funciona, né, lá na empresa. Então, enquanto a
o carro tá andando, eu tô Andando. trocando a roda. A situação é essa. É sempre isso. Sempre assim. Então, Sempre vai ser, né? Não muda estamos isso. hoje no momento de analisar como o processo funciona hoje, para que a gente estude isso, né? Então, eu observo, estou fazendo reuniões com cada um de cada setor. Colaborador de ponta De mesmo, ponta né? Lá na ponta quem mesmo. executa. Cara que... Eu estou chamando para conversar. Isso aí. Como é que é a sua rotina? Então, cada setor, eu escolho uns 5, 10 aspectos que eu quero que ele me fale. Ele me conta tudo. Aí eu junto tudo do setor, não é somente de 1, 2, 3, 4 do setor ali, com o seu líder, né, claro. Aí com a pessoa de processo, a gente vai fazer um estudo do que está acontecendo ali, de bom e de ruim, claro. Vamos fazer esse misturado. Pô, mas eu queria que fosse assim, isso também tá bom, isso não tá. E depois a gente vai aplicar isso novo. Então, a gente observa, analisa, modifica, aplica, reensina E e repete vai esse fazer a processo. supervisão. Isso aí. É isso aí. E depois de 6 meses você tem que ver. E daqui aí, a pouco, rodou? de novo, e aí, como é que tá? Me Rodou? conta como é que É tá. isso aí. Para sempre buscar mais eficiência. Mais, o tempo todo buscar mais que o setor entregue cada vez melhor, tanto para a empresa, mas o mais importante é o nosso aluno, que o nosso aluno receba sempre um serviço de excelência, que é o nosso objetivo. Isso é muito interessante porque o processo, você precisa medir ele, né? Inclusive você saber se está adequado ou não, porque no primeiro momento você acha que um processo ele é adequado, aí o que você falou, vocês testam antes, avalia, e aí segue, e depois ele vai entrar num ciclo de repetição, né? Porque senão você vai ficar só repetindo um processo ruim. Sim. É, verdade. Legal. Bom, e agora eu queria falar um pouco sobre como é que funciona. Eu nunca fiz concurso, né? Mas eu sei que a cabeça da pessoa que vai fazer um preparatório, ela tem que ser diferente, né? E a gente estava até falando antes de começar sobre esporte, que eu voltei a correr agora, e eu acho que tem tudo a ver, uma corrida longa com empreendedorismo, a preparação, a gente chegou até a falar com a preparação para você de estudar, para fazer uma prova, também é muito semelhante, né? Aí eu queria fazer essa relação com todos esses pontos, começando por o que muda na cabeça do aluno para que ele consiga se preparar bem para uma prova. Acho que o primeiro fator é aquela vontade de mudar a vida. E eu acho que isso serve para o esporte também, né? Você se encontra, às vezes, numa situação de uma doença, de uma obesidade, alguma coisa, e você precisa dar um passo inicial. E aí você vai procurar uma academia, você vai procurar uma consulta médica, você vai procurar alguém que te ajude. Então esse é o papel do preparatório no primeiro momento. É suprir aquelas lacunas de deficiência que você teve na escola para isso. E aí você vai fazer isso de diversas maneiras, né? Aí tem uma gama de coisas ao redor, como tem no esporte, porque é aquela história. Hoje falamos do imediatismo, o cara quer ser maratonista, quer correr os 42 quilômetros, mas não quer fazer os 10 primeiros, os 15, ele quer já chegar nos 42, e não é assim. Isso tem que ser construído, por isso a gente fala do Mas foco eu vou te falar mais no hoje, processo. hoje com esse advento do Isaac aí, a galera vai achar que é assim, né? É do Não cara foi que... Isaac, do não. cara que correu O cara que hoje, correu ali. 8 quilômetros. Ah, mas eu conheço uma pessoa que Se o toma... Isaac que consegue, eu toma- consigo. Todo mundo quer um atalho. mas eu conheço uma pessoa que toma um café de pré-treino pra fazer a meia Fuma- maratona. Ó, maratona, o café e um cigarro. Café é um cigarro. Como é que vem essa pessoa aí? O Miguel sempre falou isso, muito mesmo, que vocês são atletas do conhecimento. Sempre foi uma frase do Miguel para os alunos. Então, vocês entram aqui, vocês têm que ter preparação de atleta. Acordar, estudar, se preparar, dormir direito, comer direito, descansar direito. Tudo Disciplina isso, total, né? Totalmente. E aí, quando tu fala de disciplina, aí vem sempre essa, né? Disciplina, motivação. Cara, motivação muito importante para etapas ali. Agora, disciplina, cara, disciplina é o que vai te manter no foco. Porque motivação não É é aquele normal momento, você né? ter todo dia Mas motivação. é tomar que muito cuidado, cérebro- porque a gente pensa como motivação, como um estado de euforia, de estar ali, caramba, vou, de entusiasmo, não, vou dar o gás, de pensar a motivação com o verdadeiro sentido dela, que é o propósito, que o Júlio falou. É o motivo É o da porquê. ação. E é o Mesquita fala o tempo todo pro aluno, cara, por que tu tá fazendo aqui? Porque você tá insatisfeito, cara. Qual é a frase que você fala pra ele, Zé? Fala assim pro amigo. Ou amiga, né? Pro Você tem aluno, que- quando eu quero motivar a minha turma, né? Meu aluno ali, o que eu falo pra ele? Eu falo assim, você precisa se conscientizar que tu tem uma vida de merda. Eu falo, a tua vida é uma bosta. Assim mesmo. Caramba, porque pra mim, isso foi comigo, tá? Eu tive consciência de mudança quando eu me incomodei com a minha vida. Sim.
E falar que uma vida de merda não é diminuir hora alguma, não, tá? Pelo amor de Deus, não é diminuir a vida da pessoa, não. Mas ela tem que ter a consciência. Eu até falo menos isso hoje, né? Porque hoje eu tô até pensando um pouco diferente sobre isso daí. Mas o incômodo, satisfação. sabe? E eu gosto de dar o soco no estômago dele, pra ele sentir, entendeu? Mas também hoje eu discurso muito sobre ele acreditar no seu potencial. É bem importante, porque é muito comum, tá? Pelo sistema de educação que nós temos no Brasil, o indivíduo não desenvolver o acreditar em suas competências. Isso é muito fundamental dentro da gente. E o que acontece? Até onde eu estudei, muito pouco, a gente, qualquer ser humano, qualquer mente, cérebro, consegue desenvolver habilidades que você não tinha, inclusive na cognição. Entendeu? O cego consegue andar de skate. A gente viu hoje na reportagem. Então, existe já vários estudos que comprovam a neuroplasticidade, né? E você fala sobre isso, às vezes, para outras competências do nosso cérebro. E o nosso mundo, né, que a gente está falando é educação, é processo de ensino-aprendizagem. Só que, como a gente falou antes aqui, a gente não faz com que o aluno apenas se conscientize de uma técnica ou método de estudo, sabe? É só o processo. Porque a motivação e a disciplina, elas têm que estar ali junto com essa técnica, porque a motivação é o porquê. Então, como é que eu faço um aluno de preparatório se preparar e conseguir ser aprovado? Pô, cara, tu tá aqui por quê? Porque eu quero conquistar isso aqui, porque eu não estou satisfeito com a minha vida atual. Sim. Porque eu falo com eles na sala, olha só, cara, se tu fosse filho de empresário, herdeiro, tu ia estar aqui? Não. Então quem tá aqui é fudido. São duas perguntas muito interessantes. Você é fudido, tu tá aqui, tu é fudido, pô, porque tu quer melhorar a tua vida. Hein, Mesquita, é muito interessante. É o porquê, é o como, que é o porquê é o propósito, o como é o processo, o método e quem? A pessoa, o indivíduo. Então, assim, resumindo, cara, pra gente fazer um aluno de preparatório se preparar, nós temos que mostrar para ele o porquê, né? Temos que mostrar para ele que é possível, dentro do seu esforço, é possível sim uma pessoa que nunca aprendeu uma palavra em inglês, no seu tempo, na sua maturação, desenvolver o conhecimento naquela disciplina e chegar onde tem que chegar, né? E claro, a constância, a disciplina, o cair e levantar, o cair e levantar. Eu tenho comparado muito o processo nosso lá do aluno, né? De um atleta olímpico. Sim. Sabe por quê? De quanto em quanto tempo acontece uma Olimpíada? 4 anos. E você acha que aquele atleta lá que foi campeão, né, na ginástica olímpica, de qualquer esporte, cara, ele se prepara por 4 anos, pô, para aquele dia, para aquele jogo, para aquela prova, cara. Aquele momento. E você acha que ele, durante os 4 anos ali, esse cara sempre esteve na alta performance? Claro que não, pô. Ele se machucou, se lesionou, ele acordou sem motivação. Se frustrou. Mas ele é disciplinado porque o atleta ele é profissional. Para daqui a 4 anos, e ele às vezes lá, né, claro, ele perde. Pô. O que ele faz? Reinicia o ciclo. Mais 4 anos se preparando. Até que ele pega o pódio. É isso aí. Entendeu? E aí não sabe, as pessoas só veem a chegada, né, o topo. E aí esquece a construção. E isso é muito fundamental, Renan. Quando a gente bate o tempo todo de valores, quando bate o tempo todo de cultura, não tem coisa mais fundamental dentro de um processo de aculturação do que o sistema de crenças. Os alunos que não chegam pra gente, Renan, eles chegam com a crença de quê? Que são incapazes. Da dúvida, do medo. Ele tem aquela coisa que fica na cabeça dele da farpa, do sonho. Eu tenho aquele sonho, eu quero ser médico. Mas ele começa a pensar, caramba, ninguém da minha família é médico. Não é pra mim, né? Não é pra mim. Ninguém aqui é oficial, não é pra mim. Não dá, não é possível. Cara, quando a gente chega no Império, Renan, a primeira coisa que a gente vai falar é pro cara, sim, é possível. O primeiro contato que ele tem com a gente, se ele fizer o bolsão, na nossa palestra de bolsão, tem um tema sobre isso. Esse é um fator também interessante, né? A gente faz o bolsão, que é uma atividade comercial, mas que quase não tem nada de comercial no nosso. É quase uma motivação, uma explicação, uma cultura do Império para chegar nesse ponto. Ali. Porque, cara, teve um caso na nossa Milena,
que ela passou agora para medicina. Ela tinha feito a inscrição toda de enfermagem do FRJ, passou no curso e ela tinha visto, né, outros alunos aprovados, foi lá conhecer o curso. Quando ela assistiu o nosso bolsão, ela cancelou a matrícula da enfermagem dela. Retomou ao sonho de medicina. E 2 anos depois ela foi aprovada. E quando ela foi aprovada, ela foi lá, tocou o sino, que é o nosso ritual, e ela escreveu lá. Eu lembro muito bem quando eu comecei a acreditar nesse processo. Foi no dia do bolsão. No dia do bolsão. Ela da gente. E ela, cara, sim, ela pensou, né, claro, com ela no momento lá. É possível, eu vou buscar a minha possibilidade, entendeu? E buscou. Eu acompanhei bastante a Milena, ela conversava muito comigo, ela e Diogo, né, que também é um outro aluno nosso aprovado. De medicina. E ela falava muito, cara, eu não tô aguentando mais. É sempre muito difícil, é sempre muito complexo. E, meu irmão, a maioria dos dias são assim, muito são difíceis, cara. São árduos. É o correr na chuva, é o correr no sol pra caramba, é o correr na ventania, é o correr com dor. É pedalar na chuva. O estudar é exatamente é nadar com mar revolto, no caso do triatlo que eu vejo, que são 3 modalidades. Eu penso muito no concurso do meu aluno. Pô, eu sou muito bom em física, mas eu sou péssimo em linguagem, eu sou péssimo em humanas. Mas calma aí, você é bom aqui, vamos lá, vamos aprimorar isso, é questão de tempo e treinamento. Por exemplo, no meu caso, cara, natação, a natação é pura técnica. A curva de aprendizagem dela é muito alto, é como se fosse a área deles, de ciências exatas. Então, um aluno, para ele aprender humanas em linguagem, ele aprende muito mais rápido. É como se fosse correr e andar de bicicleta. Desenvolve melhor. Ele desenvolve melhor. A técnica é importante, mas você tem ali a força, tem a energia que vai te levando. A natação não, irmão. Tu pode ter a força que você for. Você não saber flutuar, você não vai daqui ali. E é a matemática. É a física. É a química. É real. E aí tu fala, caramba, mano, eu não tô aprendendo, não tô conseguindo. Tu tá aprendendo. Só que a curva de aprendizagem, ela é alta, leva mais tempo. Então um aluno demora muito para reconhecer a própria transformação dele, o crescimento dele. E a gente fica batendo esse tempo todo. Aí por isso tem que fazer o simulado. É por isso que tem que assistir as aulas. Tá entendendo? Tem que fazer a prova. Fazer a prova, fazer um feedback. O que eu acertei, o que eu errei, por que eu errei isso aqui, onde que eu tô errando. Tá entendendo? Por isso que a gente falou mais cedo aqui que a gente foca muito no processo. É isso. Entendeu? É o dia a dia, a aula que ele teve hoje, que ele vai ter amanhã, é o simulado do final de semana que ele vai fazer. E aí as pequenas vitórias vão somando. Perfeito, é um dia de cada vez mesmo. Não dá pra chegar lá, né? O clique, né? E essa geração, né, que é mais ansiosa, a gente vai ficando mais ansioso, né? A gente até tava falando antes, não é só por conta dos vídeos curtos, é porque você falou do Telegrama, né? E das coisas que tinha pra fazer. Hoje é tudo muito imediato, né? Já há algum tempo. Antes a gente não escolhia o filme que a gente queria. Sim, era o que passava. Sessão da tarde, Lagoa Azul. A gente tinha que alugar, tinha que esperar, tinha que ter anúncios. Eu tenho uma filha vai fazer 2 anos, ela não vai saber o que é anúncio, porque não tem mais anúncio, né? Tudo você tem assinatura ali. Isso torna a gente, né, mais imediatista. Os vídeos são vídeos cada vez mais curtos, agora 30 segundos, vídeos de 10 segundos. E no esporte não adianta. Isso na preparação não adianta. Para academia, a pessoa não adianta ela ir 5 vezes para academia no dia. Não vai adiantar nada, ela vai se lesionar. Não adianta só academia, não adianta só exercício. Você tem que se alimentar bem, você tem que hidratar bem, você tem que dormir bem. Tem muita coisa ao redor. Da aprovação, não é só o estudar, não é só o assistir aula. O cara aprende muito fora de sala, aprende mais fora de sala, né? A gente diz que dentro de sala de aula ele entende o que o professor fala, aquilo ali abre a mente dele, mas é fazendo os exercícios do lado de fora, indo à monitoria e é se testando no simulado que ele vai falar assim, cara, eu tô aprendendo, isso aqui eu aprendi, isso eu preciso melhorar, isso eu preciso rever. Teste de si mesmo o tempo todo. Ele tem que ter muita consciência dentro desse processo que ele é o principal protagonista. Sempre. Porque o que acontece muito é a terceirização. Então eu sempre deixo na responsabilidade da minha aprovação para você. Tipo assim, tô numa consultoria agora e eu quero me preparar para meia maratona, que é teu caso. Beleza, o cara te passa a planilha, te passa tudo certinho, mas quem vai executar? Quem vai dormir cedo? Quem vai priorizar aquilo? Sou eu ou você? Quem vai levar isso a sério? Sou eu ou você? Só você vai levar isso a sério. É só que você que vai acordar. É só você que vai dizer não. É só você. E isso, o indivíduo, ele tem que ter consciência desse processo. Porque se ele não fizer, ele não vai evoluir, ele não vai chegar. A gente vai receber ali 1.000, 1.200 alunos. Será que todos os alunos não vão passar pelo mesmo processo? Vão, pô. Ele tem o mesmo processo. Todo mundo tem o mesmo propósito? Sim, todo mundo tem o mesmo propósito. Qual é a diferença de um chegou para o outro não chegou? Foi a parte intelectual? Não. A aprovação nunca tratou da questão mais acadêmica, né? Nunca se tratou disso. Nunca foi o mais inteligente mesmo. Sempre é o mais obcecado.
cara que coloca isso como obstinação, ele chega. Tem quem mais vê isso. Tem a frase, né? Ao sem talento, obsessão. A Uli é o exemplo disso, cara. Passou agora para o UFRJ em medicina. Ela chegou pra gente zerada academicamente falando, mas ela tinha uma vontade de ser. Ela tinha a convicção que ela ia ser médica. E ela hoje está na universidade cursando medicina, nas melhores do Brasil. Isso é surreal. É surreal. E o perfil de paciência dela foi tão assertivo que ela começou no primeiro ano do ensino médio. Ela sabia que nem podia fazer a prova ali do Enem. Ela fez o primeiro ano com a gente. Ela no primeiro ano do ensino médio, 1 ano de Império. Segundo e tal. Então, assim, quando ela terminou o ensino médio, ela já tinha 3 anos de estudo, de uma preparação que ela levou muito a sério desde o início. E culminou nisso aí. Na aprovação dela para a UFRJ. É muito real. Maravilha, pessoal. Bom, agora a gente caminhando um pouquinho pro final, eu queria trazer vocês aqui pra gente chegar nesse ponto que a gente chegou no final, né? Falar de motivação, de performance, porque isso que me chamou muita atenção quando eu tive contato com vocês a primeira vez, essa energia que vocês passam pro time, né? Eu não sabia, por exemplo, que o Mesquita já tinha feito uma maratona. Eu via Miguel correndo igual um louco, os vídeos dele, falei, putz, esses caras estão passando uma cultura diferenciada ali, que eu não vejo em outras escolas, né? Então, muito legal vocês terem vindo, gostei muito do papo. E agora eu queria saber como que as pessoas encontram a Império na internet, como é que elas acham vocês. Bem, o nosso arroba, né? Isso. É @Império Ensino, beleza? Então, só buscar lá na nossa rede social. Tem muito do nosso dia a dia, tá? No nosso perfil. Temos 2 unidades, uma em Campo Grande, outra em Madureira, ambas no centro dos bairros, né? Campo Grande na Cesário de Melo, 2541, e em Madureira, na Rua Maria Freitas, número 97, unidade nova lá. Saindo do forno essa aí. Mudou recente, né? E eu queria deixar um espaço para considerações finais de cada um de vocês. Quer começar? Posso. Peguei de surpresa? Esse é o ponto. A gente não chegou no final do ensaio, entendeu? Não. Mas a gente consegue fazer isso. Eu fale mais ou menos o quê? Sei lá. Você pode Quando falar. não é ao vivo é mais fácil, né? Então vamos ensaiar aqui. Isso aí. E isso eu não coloquei aqui no maneiro de vocês. Não, você pode falar do propósito de vocês. A gente falou um pouco aqui, né? Sim, mas deixar sim. a mensagem. Isso não é tão difícil, não, porque é o que a gente vive. É a nossa essência, a verdade é essa. Bem, eu queria deixar até de recado para quem estiver vendo a gente, né? Em algum momento, né, da vida aí. E eu sempre falo sobre isso. Com quem eu tenho contato e tenho a abertura de falar sobre educação e carreira, seja o meu aluno, seja meu primo, seja meu coleguinha na rua, seja um rapaz vendendo bala na rua, né, que guarda o carro, eu sempre gosto de deixar claro para essa pessoa, para esse indivíduo, em qualquer etapa da vida dele, a possibilidade dele melhorar. Melhorar. Por isso que eu sou totalmente contra a mediocridade, contra a pessoa tá ali, a maioria das pessoas reclamam e não modificam, tá? Então, a minha vida foi assim, eu reclamava comigo mesmo e fiz por onde para modificar, né? Já modifiquei bastante coisa e continuo modificando. Então, esse gosto pela modificação, pelo aumentar, né, cara, isso é uma situação que é um vício e é muito prazeroso, sobretudo, claro, né, eu tô falando de conquistas honestas, tá? Honestas. Então, a minha primeira experiência com ganho, com superação, né, com conquista, tinha 18 anos. Nunca mais parei. Então, a gente fala que até quando a gente cai para cima. Entendeu? Então, eu não tô acostumado a cair, graças a Deus. Entendeu? Acho que nunca caí. Nunca caí. Até quando eu acho que eu caí, porra, eu saio dali mais alto do que eu tava, entendeu? Então, cai pra cima. Cai pra cima. Então, sei lá, um recado importante aí, que eu costumo pensar, cara, saia da mediocridade, saia da mesmice, pare de reclamar, tome atitudes reais, atitudes concretas, cara. Porque, um conceito antigo, né, cara? Só um louco pratica as mesmas ações
para que tenha resultados novos, diferentes. Não vai acontecer. É a definição de Einstein. De Definição louco, De loucura louco, do de Einstein, Einstein. Isso aí é loucura. querer resultados diferentes. Para que você tenha conquistas, você vai ter que ter comportamentos diferentes. Sim, mudança. Então, assim, para de ser menininho, menininha, para, entendeu? Dessa loucura. Tá alienado, tá se enganando. E age de verdade. Age, toma atitude, ação. Isso faz a diferença. A missão do Império é revolucionar vidas através da educação, né? A gente fala em transformar, a gente fala em modificar, mas revolução vai no âmago mesmo, vai mudar essa estrutura, vai fazer o Mesquita, por exemplo, que estava incomodado com a vida dele lá, revolucionar essa vida, entender que a educação revolucionou a vida dele e pode revolucionar de diversas pessoas, né? Porque naquele momento ali, de repente, você não acreditava que você era capaz, falava muito ali das tuas dificuldades. Eu não acreditava que era capaz. Pois é. E hoje dá aula das matérias que mais tinha dificuldade. Então, é uma revolução de fato, é uma mudança de conceito que te leva a outros lugares. E aí, sobre o cair, na verdade, cair a gente até cai bastante, né? Mas se levanta todas as vezes e todas as vezes que você cai, você aprende e isso te leva a degraus mais altos. Essa é uma maneira que eu gosto de pensar muito. Porque acredito que tu vai sofrer muitos revés até você chegar à vitória de fato, como você disse, né? O atleta, bicho, quantas corridas ele perdeu para poder conquistar uma medalha lá? O grande lance o cara levantou todas as vezes, continuou tentando, melhorando, fazendo o que tem que ser feito, e aí eu acho que você alcança mesmo o teu sonho. Eu acho não, eu tenho certeza, cara, porque foi assim para todos nós, né? Todos nós tivemos uma origem humilde. Ninguém aqui estudou em escola grandiosa, ninguém aqui é filho de empresário. A gente não veio disso, mas chegamos até aqui, temos muito a galgar, muito a aprender, muito a melhorar, e se chegamos, acho que todo mundo que acredita e trabalha para conseguir, que não é fácil, é árduo, tem que saber que tem que continuar, chega também. Então, essa é a mensagem. Complementando o Júlio, o ambiente conta muito. Muito. Ambiente e relações. Cuidado com o seu ambiente, com as suas relações. São as duas coisas que definem você. Isso aí, perfeito. Porque fala Ser ciências humanas pura. Ambiente e relações. Fala que o ambiente molda, né? Mas a gente muda o ambiente também, né? Às vezes a pessoa tá num ambiente familiar que não agrada a ela acha que precisa mudar. Às vezes ela pode moldar o ambiente dela. Nem sempre é possível, mas existe essa capacidade, né? E tu passa a virar referência, às vezes, dentro do teu ambiente, né? E aí o teu primo, que não tinha nenhuma perspectiva, mas porque você foi aprovado para oficial, que ninguém na família tinha sido, cara, meu irmão, ele conseguiu. Eu tô saindo aqui do mesmo lugar que ele, eu vou tentar também. Aí só de você incentivar o cara a tentar, tu já deu para ele um grande presente. É a possibilidade de conquistar, pelo menos começar. É uma coisa assim, né? Nas considerações finais, pegando o que o Mesquita falou e o que o Júlio também falou. O Mesquita falou sobre incômodo, insatisfação, e da gente se olhar dentro desse incômodo e tomar ações em torno disso. Isso é fundamental para qualquer ramo. É a ideia do conheça a ti mesmo. Você se autoconhecendo, sabendo suas virtudes e seus vícios, e você trabalhar naquilo para sua melhor versão. Então, muitas pessoas estão incomodadas com a situação dela, ela observa o incômodo, mas ela não resolve o incômodo, ela não age. E uma coisa que é interessante que o Júlio trouxe sobre a questão da ação. Toda ação ela tem uma reação. Então, por exemplo, assim, caiu, cara, a gente cai diariamente. A gente vence e perde o tempo todo. Se eu ficar pautado nas vitórias, nas derrotas, eu não caminho. A ideia, Renan, é de como eu reajo. As situações vão acontecer, a gente não tem controle sobre ela, infelizmente. Agora, como reage, sim. Aí é comigo, aí é com a gente. Então, isso é muito, muito interessante, do incômodo e de como você reage a esse incômodo. Aí vou num outro conceito que é muito nosso, que é o slogan da empresa, uma revolução. Uma revolução a gente pensa sempre como uma ideia de quebras de estruturas, não é pensar numa reforma de uma casa, mas mudá-la toda a sua base, é criar uma nova perspectiva. É isso que o Império lá dentro a gente faz. A gente faz o aluno ver diferente a realidade, ver a educação como uma forma de desenvolvimento dele, humano, mudar a forma dele pensar, de sentir e de agir. E eu acho uma coisa que vocês dois falaram que é muito importante para todos nós. A gente está o tempo todo falando sobre cultura. O ser humano ele não é um ser racional, não é. O ser humano é um ser cultural. Ele é movido através da sua cultura. E a cultura, ela são representações de símbolos, um conjunto de símbolos. E aí você pega valores, pega aí os propósitos, tradições, costumes. Mas o que eu acho não, tenho certeza que move o ser humano é o seu sistema de crença. E é isso
que é o fundamental. Se você acredita em algo, você faz aquilo acontecer. E isso somos nós. Porque nós saímos de uma empresa acreditando em algo que a gente poderia fazer. De trazer uma educação com essa perspectiva de desenvolvimento humano, de gerar uma nova realidade, de gerar oportunidade, de dar acesso às pessoas que querem ter aquele acesso. Só que elas não acreditam e não tinham oportunidade. Então a gente, na periferia do Rio de Janeiro, fazemos isso. Fazemos, sobretudo, os nossos alunos acreditarem. Então o Império, quando ele surgiu, muita gente não acreditava na gente, falou que a gente não daria um ano. E quando a gente falou que não concorreria com eles, a gente falou que queria saltos maiores, sobretudo aprovar para medicina. E falavam pra gente que era o quê? Impossível. Impossível. Com o alunado que vocês vão pegar, é impossível. É impossível. Hoje somos referência na Zona Oeste, né? Hoje nós já conseguimos resultados que nenhuma, se eu posso falar, instituição de ensino da região conseguiu. Nós temos aprovações em medicina recorrentes há 4 anos. Desde 2020. Estamos indo pro quinto, né? Mais de 25 aprovados em medicina. Uma nota 1000 na redação do Enem. Ninguém em Campo Grande e a GES fez isso. Ninguém. É de fato um feito inédito e de muito orgulho pra gente. Como o Miguel falou, né? Fazer o que a gente faz não é uma motivação financeira. Não é. Entre aspas, um pouquinho dar de volta para a vida o que a vida nos deu, que foi conquistar a nossa carreira, a nossa profissão, através do estudo. Entendeu? E mostrar para mais indivíduos essa possibilidade, essa realidade, esse caminho. O possível. É possível. É possível, Ana. É possível. Maravilha. Fechamos então com chave de ouro. Você sabe que esse podcast foi criado, não foi para falar de IA, de tecnologia. É para criar pretexto para trazer pessoas como vocês, a gente bater um papo aqui 1 hora sem ninguém pegar no celular. Porra, isso é ótimo. Imagina, quando que a gente vou conversar com vocês no período da tarde. Quando a gente vai nos conhecer assim, né? Cara, de ter essas, sem falar de problemas de trabalho. É isso aí, todo mundo focado. Então é para isso, cara. Então muito obrigado pelo papo, adorei ter vocês aqui. E é isso aí. Obrigado, Renan. Obrigado pelo convite. Obrigado, valeu. Valeu.